amigos e meus inimigos, vamos começar mais um Tank Talks, aquela sala em que você pode falar as verdades, nem sempre convenientes a esse sistema. E o tema que a gente vai martelar, não pode ser outro, são os efeitos colaterais desse pandemônio que é o nosso coronavírus, a Covid-19, que acabou ganhando narrativas, acabou recebendo uma dimensão política muito mais que uma doença. É o Covid-19 acima de tudo, né? A picaretagem das narrativas oriundas dessa doença, que é uma doença gravíssima, que afeta o nosso sangue e causa problemas no coração, na respiração e em outras áreas do corpo. Até agora não se encontrou o anticorpo que vai se contrapor a esse vírus para termos uma vacina e dirimir esse problema. Mas uma hora isso vai acontecer. Mas enquanto não acontece, estamos diante do caos, né? Foi talvez a pandemia mais midiática da história da humanidade, né? Tudo em tempo real, o mundo interligado nas redes sociais, pela internet, e uma crise, né, que também acabou elucidando, acabou expondo a crise do jornalismo mundial. Jornalismo que virou o espaço para narrativas não sempre correspondentes à verdade, que é a realidade universal permanente. Então está com a gente aqui para a gente promover esse debate do Tank Talks, nosso Elcio Filho e o Pedro Chaves. Elcio Filho, começa chutando. E aí, Serrão? Acho que muito mais do que só uma questão de não existir ainda um cenário claro em relação ao como a gente deveria lidar com Kung Flu. Eu não vou chamar de Covid-19, desculpa. Vou chamar de gripe de Wuhan. E é o fato de a gente não ver nenhuma medida muito inteligente partindo dos nossos governantes, né? Você não vê uma preocupação em relação a um teste massivo nas principais regiões afetadas, não só o teste positivo e negativo, mas o teste de anticorpo. Eu acho que seria fundamental que a gente tivesse uma campanha de testagem dos anticorpos das pessoas para a gente ter uma medida mais clara em relação a essas áreas afetadas, quantas pessoas foram impactadas pelo vírus, de verdade. Isso, para mim, é muito preocupante, ao mesmo tempo em que, em vez de governadores e prefeitos tomarem medidas nesse sentido, eles estão preocupados em emitir decretos draconianos. Então, agora a nossa situação atual aqui em São Paulo é o prefeito Bruno Covas, em alinhamento com o governador João Dória, bloqueando ruas, para simplesmente dificultar a vida das pessoas, achando que elas vão deixar de fazer o que elas precisam fazer porque eles estão fechando rua. Então, a segunda medida foi: você é obrigado a usar máscara dentro do seu próprio carro, senão a gente vai te multar. Cadê a ciência disso? Quem aí me demonstrou para a gente que isso está embasado na ciência de um ponto de vista de você afetar todos os transportes, inclusive privados, inclusive de pessoas que estão dirigindo seus próprios carros. Que sentido faz isso? Por que eu preciso usar uma máscara eu sozinho no meu carro? Cadê a parcimônia dessas pessoas? Eles não têm nenhum tipo de temperança, eles não têm nenhum tipo de julgamento crítico em relação às normas que eles emitem. Não tem ponderação. E
Até quando a gente vai viver dessa maneira? Com pessoas emitindo ao bel prazer determinações que elas possivelmente acordam pensando nisso e acreditam que é isso que tem que ser feito. Essa é a definição de tirania. Isso é a definição de tirania. Você não tem um apoio legislativo, pelo menos demonstrado, nas emissões dessas normas, diretrizes. Por que a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo não está tomando nenhuma medida ante essas determinações tirânicas? É isso que eu queria saber. Por que não existe um critério de análise desses decretos pelos legisladores estaduais para que a gente tenha um mínimo de bom senso, né, na organização dessa crise? Deixa aí essa pergunta. E o mais assustador, Elcio, é que eles estão usando como argumento para as medidas uma palavrinha muito importante chamada ciência. Só que você indagou bem. Onde é que está a ciência de você usar a máscara dentro do carro e ser multado se você tiver sem a máscara? Qual é a ciência que garante que a máscara que você faz em casa, que também será aceita para uso no decreto, que ela realmente é eficaz para evitar que você, na rua, no espaço aberto, sofra uma contaminação? Outro aspecto da ciência também, entre aspas, como é que a pessoa que tem problema de respiração ou tem problema cardíaco vai usar a máscara, sabendo que o uso da máscara vai dificultar a respiração dela e pode aumentar a pressão e causar infarto, causar AVC, causar vários outros problemas. Então, esse uso da máscara não é tão científico como os gênios aí da engenharia social, governadores e prefeitos, né, legisladores do absurdo, estão provocando e gerando os efeitos colaterais dessa pandemia, que é o surto autoritário no Brasil. Não é isso, Pedro Chaves? Você também não tem essa visão? Bom, eu já tinha, antes de começarmos a gravar, te parabenizado por essa expressão. O pior surto que nós temos não é do vírus, é do autoritarismo. E todo mundo subiu nos tamancos e agora quer exercer o seu poder. É os 5 minutos de Napoleão. Antigamente eram os 15 minutos de fama. Agora é 5 minutos de Napoleão. Agora isso vai acabar mal. Porque tem um ditado antigo que diz que veneno de cobra combate-se com veneno de cobra. Primeira vez que alguém passar por cima de um marronzinho ou de alguém que queira obstar o seu direito de ir e vir, os outros vão pensar 2 vezes, porque pode aparecer outro louco e fazer a mesma coisa. Parece aquele famoso filme de Hollywood lá, em que o cara se transtorna com o cotidiano e chuta o balde em geral, né? Chama um dia de fúria. Essa visão. Acho que é com Michael Douglas. Acho que é um dia de fúria. Eu vejo da seguinte maneira: parece que a filtragem da reação popular para eles se não está indo conforme o que eu quero e a população se manifesta contra o que eu quero, então eu vou, como a expressão inglesa diz, double down. Eu vou dobrar a aposta no mau sentido aqui. Então eu vou pressionar ainda mais. O reflexo dessa medida em questão, por exemplo, de você fazer as pessoas, todos, sem exceção, serem obrigados, sem nenhum tipo de avaliação criteriosa, todos serem obrigados a usar máscara nos seus veículos, inclusive pessoas sozinhas dirigindo, para mim é arrecadatório. É puramente arrecadatório. Não tem outro sentido. Não faz sentido. Se você for pensar do ponto de vista de preservação individual, não faz sentido. Se eu estiver sozinho no carro, por que eu preciso ter máscara? Era melhor eu estar sozinho no carro com os vidros abertos do que com o vidro fechado de máscara. Sim, essa medida absurda ela tem um efeito arrecadatório, mas também tem o efeito da engenharia social de testar até que ponto vai a capacidade de reação daquele cidadão ou não.
diante de uma coerção, né? E até agora, lamentavelmente, os carneirinhos têm passado no teste a favor do sistema autoritário. A capacidade de reação tem se mostrado baixa, mas é aquilo que o Pedro chamou a atenção. Vai que alguém, de repente, surta, e esse surto também adquire um caráter endêmico ou pandêmico, e o pau começa a comer numa revolução social. É isso, pode acontecer. Né? É a guerra civil, não tenha dúvida. O filme que hoje está no Facebook, do sujeito batendo nos fiscais da prefeitura que queriam apreender a mercadoria dos ambulantes, mostra isso. Que dali para matar um ou mais fiscais foi um triz. Tá? Exatamente. E aí você vai ter toda uma narrativa, aí vem o perigo, né? De como essa notícia, de como essa imagem é levada para o entendimento das pessoas, e aí começa o jogo, a loucura, né? Vai ter aqueles que são a favor de linchar o fiscal, vão ter aqueles que vão se horrorizar com isso aí, vai ter a mídia que vai fazer o discursinho fácil, esse povo que está atacando, desrespeitando as autoridades e a lei tem que ser punido com todo vigor. Né? Aí vem os surtos autoritários se manifestando por todos os lados. Como lá em Araraquara, na mídia, no governo. Na ponta prenderam uma senhora sozinha num parque, desarmada. Então para ficar bem claro isso. Filhos da puta de Araraquara, cuidem-se. É isso aí, cuidem-se. Eu vejo assim, a questão principal no que tange a obediência às leis é o seguinte: o que é justo? Justo é seguir as leis. As autoridades não seguem as leis. As pessoas vão seguir as leis? Exatamente, elas não dão exemplo, né? E se o que é o justo é seguir as leis e as autoridades continuam, vide exemplo, Supremo Tribunal Federal e membros do Supremo Tribunal Federal desrespeitando a Constituição e a separação de poderes, se eles não respeitam, ministro do Supremo Tribunal Federal mandando prender pessoas se manifestando na porta da casa dele porque ele não aguenta ser chamado de cabeça de ovo, não é bem da de questão ovo, já virou um sistema tirânico. É um sistema, isso é tirania. Se as autoridades máximas não são capazes de se submeter à lei e elas interpretam as leis da maneira que convém a elas e transformam, inovam e modificam situações única e exclusivamente nos casos que são do interesse deles, então não existe mais Estado de Direito. Não que já tivesse existido, mas assim, cada vez mais claro fica às pessoas que não existe Estado de Direito no Brasil. Não. Existe uma plutocracia. Estado de Direito, ele passa a ser o quê? Esse arremedo de Estado de Direito, ele passa a ser o quê? Ele passa a ser apenas o respeito a leis que convém ao poder dominante obedecer. Então, é a definição de plutocracia. Aquilo tem que ser acatado e aquilo é acatado. A gente vive Isso não é democracia. É uma plutocracia que era disfarçada de democracia e agora esse disfarce ele não cabe mais, ele não é mais válido porque as pessoas não aceitam isso, as instituições serem a democracia. Se as instituições são a democracia, não é uma democracia, é uma plutocracia, caralho. É uma plutocracia que agora as pessoas, sabendo e ficando cada vez mais claro que é uma plutocracia, vem se transformando numa tirania. É simples. Ou então como Políbio também definia, né? A oclocracia, né? É a democracia de merda, né? O que você acha, Pedro? Bom, eu sou mais velho que vocês, então tenho que dar um depoimento do ponto de vista de um velho. O velho não tem medo de morrer. Outro dia eu falei para um amigo querido que eu não ia a uma determinada reunião porque eu não estou mais em idade de ninguém me chamar a atenção. Prefiro morrer no ato, porque vai criar um problemão para ela, porque ela não sabe com quem está mexendo, e para mim, eu me liberta dos meus males, como o Sócrates dizia que a morte é um sonho
do qual não se desperta. Ah, É bem por aí, né? Cada um conhece o seu limite, sabe até onde pode ir. é. Hoje o que está acontecendo é que as pessoas não têm mais essa noção do limite para uma atuação democrática. Então, vem aí uma crise como essa do coronavírus, que gera informações falsas na cabeça das pessoas, e as pessoas começam a reproduzir um comportamento social absolutamente autoritário, idêntico ao dos governantes que estão impondo aí regras goela abaixo, né? Então, o que você vê? Você começa a ver o cara reclamando do outro que não está usando a máscara no supermercado, o outro que não está obedecendo a tal distância social, que ninguém garante se ela vai valer ou não. Aquilo que o Elcio colocou muito bem. Como é que eu sei se aquela região ali teve pessoas realmente infectadas em massa? Não fizemos nenhum exame. Cadê a tal da ciência? Onde está a ciência? A ciência desapareceu completamente. Não estamos tendo ciência nenhuma. A ciência está sendo só retórica, só narrativa. Isso é assustador. Sim. E o que eu imagino dessa situação? Num contexto de a gente... Existe uma disputa clara entre o que é a plutocracia e o que é o aspecto mais democrático que as pessoas conseguem ter acesso, o povo consegue ter acesso em relação ao sistema, que é, efetivamente, num aspecto democrático, o presidente foi eleito num aspecto democrático. Bom, então, assim, para elas, a democracia é o presidente. A democracia não é a Câmara. A Câmara é uma composição de pessoas que efetivamente foram eleitas pelo voto direto, outras pessoas foram eleitas por via de voto de legenda, e aí dentro daquele sistema mega confuso que ninguém entende como funciona, elas não conseguem ter proximidade real com o parlamento, com o Congresso, vamos chamar de parlamento, vamos chamar de Congresso. Então, assim, no final das contas, você tem 500 e tralalá, 500, quase 600 caras no Congresso, Senado e Câmara juntos. As pessoas não sabem como se dirigir a eles, mas elas sabem como se dirigir ao presidente, que é um cara, não é 600 caras. E esses 600 caras, eles têm uma representatividade efetiva do voto que é, digamos, questionável. A legitimidade desse sistema é bem questionável, né? Na medida em que a gente não sabe se efetivamente o nosso voto foi computado como deveria. Mas, enfim, nessa questão de solução da construção de bases de dados relevantes para a gente conseguir entender efetivamente como que a crise deveria ser adequadamente tratada, eu não vejo por que não usar, não num aspecto de pegar um contingente do Exército, com as devidas proteções, e nessas regiões, dado que os governadores já demonstraram nos últimos 2 meses que eles não vão fazer isso, eles não estão fazendo isso, colocar e ter uma influência da administração direta para a gente conseguir coletar os dados da maneira mais fidedigna possível. Porque, desculpa, eu não vou acreditar nos dados que o Dória está produzindo. E, bem ou mal, as pessoas podem odiar, amar ou não sei o que, o presidente. Em geral, eu tendo a achar que ele é sincero em relação às coisas que ele fala. Em geral, eu tendo a acreditar na equipe dele, salvo algumas questões. Então, assim, só que precisaria de uma ingerência maior da equipe do gabinete de crise, né? De pessoas comprometidas com construir a solução, de trazer efetivamente esses testes e ter uma ingerência direta e vertical em relação a como essas testagens vão ser desempenhadas nessas regiões mais afetadas e começar a construir uma base de dados relevantes independente dos governos estaduais que claramente estão manipulando a rodo o que está acontecendo.
Bom, então vamos falar uma verdade. Por que será aqui que eles estão inconveniente. manipulando? Eu quero que você me responda, Serrão. Por que eles estão manipulando as mortes? Vamos lá. Os governadores do Brasil hoje, eles são administrações falidas, com exceção do governo de São Paulo, que tem uma estrutura econômica, uma situação melhor, um pouco melhor da própria capacidade de arrecadação do Estado, o resto está tudo completamente falido. E essa crise do coronavírus, ela tem um cinismo absoluto do ponto de vista político. Os governadores, principais prefeitos, utilizaram essa crise de maneira política para tentar desestabilizar o presidente Jair Bolsonaro. Já havia um esquema, o famoso mecanismo, a turma do mecanismo, já estava armando um golpe para desestabilizar o presidente Bolsonaro, para derrubá-lo ou deixá-lo totalmente na lona, para poder negociar, renegociar e recompor a base de corrupção que teve um pequeno momento ali de interrupção na gestão Bolsonaro. Então, eles queriam cooptar o presidente, enfraquecer o presidente para cooptá-lo, ou, se não conseguisse cooptá-lo, derrubá-lo. E aí aproveitaram essa crise do coronavírus para inventar outros conceitos e ideias falsas. E aí o presidente Bolsonaro, na intuição dele, percebeu esse golpe e reagiu de maneira truculenta no estilo dele. Quando ele viu que estavam usando o tal do isolamento social para gerar a quebra da economia que prejudicaria Bolsonaro, o presidente, espertamente, saiu batendo nesse isolamento social, que é questionável se realmente funciona ou não. Em alguns lugares funcionou, em outros não funcionou. Aqui no Brasil, ele claramente foi usado para gerar uma crise econômica que abalaria o presidente da República. A tese dos golpistas foi: vamos dar uma travada na economia, essa conta do desgaste da economia não funcionar vai para o Bolsonaro, e depois, a gente tira o Bolsonaro e depois a gente conserta a economia, inclusive com o apoio da turma de onde veio o vírus, lá da China. Né? Os investidores chineses viriam e salvariam a pátria dos governadores, prefeitos falidos do Brasil. Então, essa crise tem um componente de narrativa, de mentira, de manipulação política muito grande. E isso tem que ser, é um dos aspectos que tem que ser muito debatido. Elcio. Eu estou buscando aqui algo que a gente tinha conversado em relação a, bom, se o coronavírus é uma questão, um problema relevante do ponto de vista de contaminação, vamos fazer uma análise em relação a dengue. E vamos entender o que está acontecendo, porque a minha grande questão é a seguinte: a gente tem não sei quantos casos agora, sei lá, 50 mil, é isso, Serrão? E temos agora o pior de tudo, a manipulação desses dados. Hoje, todo mundo que morre no Brasil hoje é coronavírus. Exato. E não é, eles criam adaptação. O cara morre do coração, aí o cara diz, não, eles inventam lá no atestado. Não, fulano morreu porque o coronavírus afetou a célula dele, afetou o coração dele e matou ele. Não, fulano morreu, já tinha um problema de infarto, iria morrer de qualquer jeito, mas o nego jogou o coronavírus na conta. A pessoa com câncer, o nego vem e inventa a narrativa, não, fulano morreu de coronavírus. E está colando atestado. E sai enterrando as pessoas, dando a causa coronavírus ou deixando na dúvida se foi ou não. A gente não sabe por aquilo que você falou antes. Não tem teste, não estão fazendo teste. Então, essa alegada ciência, na verdade, está sendo a ciência da picaretagem, né? Da enganação, e não a ciência de verdade. Qual é o objetivo? Um dos objetivos da ciência é buscar a verdade. E a gente aqui não está praticando essa ciência, não. Então, meu ponto é o seguinte. Calma aí, deixa eu só explicar qual era o meu ponto, porque a gente foi um pouco além do que eu queria dizer.
O ponto é o seguinte, não só a gente não sabe qual é o denominador comum, como a consideração desses decretos de estado de calamidade são tão oportunistas, que se a gente analisar, por exemplo, num contexto de dengue, eu estava assistindo uma entrevista entre uma agida militar americana e um instituto que chama the Foreign Policy Research Institute. E ela estava falando, essa entrevista aconteceu semana passada. Ela disse que até a data que ela tinha gravado aquela entrevista, mais de 2 milhões de casos de dengue estavam acontecendo na América Latina. 25% desses casos é aqui no Brasil. Não provoca tantas mortes. Tudo bem, mas assim, se a gente for comparar com a narrativa de como as mortes do coronavírus estão acontecendo e efetivamente sem uma clara evidência de biópsia do ponto de vista dos corpos que vão se amontoando e eles simplesmente são direcionados o mais rápido possível para a vala, né? E, se a gente for levar em consideração outras epidemias regionais, por que a gente já não deveria, esses estados já não deveriam ter declarado feito esses decretos de calamidade antes? Né? Sim, porque não interessou. O coronavírus ele entrou como uma espécie de uma doença da moda, né? Uma doença que veio na dimensão mundial, que veio trazida para o Brasil, certamente pelas pessoas de melhor poder aquisitivo brasileiro que viajam para a Europa o tempo todo e trouxeram isso para cá, e pelo tal do carnaval, porque houve uma advertência do governo federal, um comunicado do Ministério da Saúde advertindo que poderia haver um surto de coronavírus no carnaval. Isso foi absolutamente ignorado por governadores, esses governadores de oposição, o Dória, o Wilson Witzel, governador de Pernambuco, governadores do Nordeste, todos eles da Bahia, todos com grande interesse comercial no carnaval. Então, não interromperam o carnaval. Aí não interromperam o carnaval, mas logo que passou o carnaval, começou o tal surto do coronavírus, e aí eles vieram com as medidas de isolamento social. Espera aí, como é que não teve isolamento no carnaval? E agora vem lockdown, agora vem use máscara, porque a máscara vai proteger você do coronavírus. Pô, eu vou usar a máscara no Darth Vader, então, para ver se eu assusto o vírus chinês, né? Talvez o vírus chinês tenha medo do Darth Vader, né? O ditador, o exemplo de totalitário do Star Wars, né? Sim. Não, mas é muito pior do que isso, porque se você pegar, sei lá, o estado de Alagoas, ao tempo que eles decretaram, ou eles estavam pensando em decretar, que eu tinha visto uma notícia sobre, eles tinham exatos 98 casos confirmados do vírus e 8 mortes. Você fala, como assim? Pera. O decreto de calamidade, ele depende da vontade subjetiva do governador? Foi o que aconteceu. Ou a intenção dele é, eu quero recursos, então eu vou decretar. Ou pior, eu tenho alguns recursos aqui que eu posso usar no estado de calamidade sem fazer licitação, sem poder comprar de emergência de maneira rápida e ganhar aquele dinheiro do mensalão. Vamos fazer o mensalão. Eu compro alguma coisa aqui superfaturada, o cara a quem eu vou pagar rapidamente na emergência vai receber aquela grana e vai me repassar por debaixo dos panos. Esse é o esquema do mensalão. Não, mas eu acho que é menos preocupante, assim, não que não seja preocupante, é menos preocupante nesse aspecto do que esses decretos do ponto de vista da ajuda que o Congresso vai impor, né, no orçamento de guerra. Eu acho um absurdo chamar isso de orçamento de guerra. Tinha que fazer uma guerra contra esses caras para eles usarem essa palavra de uma maneira tão leviana.
E o impacto que isso vai ter na requisição de recursos desse outro orçamento. Vai ser muito mais dinheiro, Serrão. É muito mais dinheiro, cara. Então, qual é o critério do Congresso e do Executivo? Que o Executivo deveria, na medida em que na medida em que esse projeto vá para a sanção, o Executivo, o Ministério da Economia, deveria estar impondo não só um comprometimento posterior ao recebimento, mas critérios de auditoria minimamente válidos, né? Não é qualquer auditoria do carnaval, não é um carnaval de auditoria, para que essa verificação de quanto recurso o determinado estado ou município efetivamente precise condiz com a realidade. Ou existir uma filtragem das informações que os municípios e estados estão fornecendo para o Executivo e ao Congresso, e eles avaliem e falem, peraí, tem coisa errada aqui, tem coisa esquisita aqui, eu preciso que você me dê mais esclarecimentos sobre essas coisas, eu preciso que você me demonstre que essas medidas que você está tomando efetivamente vão ter efeito, ou se isso não vai ser muito pior no longo prazo, vis-à-vis as medidas que o Dória e Bruno Covas e possivelmente outros prefeitos no estado de São Paulo estão tomando sob direção do João Dória, e começar a avaliar, e assim, é nesse nível que o governo e o Ministério da Economia e o Congresso deveriam estabelecer limites para os estados e municípios. A gente vai avaliar literalmente tudo que vocês vão mandar para a gente vai analisar e a gente vai cortar ou não o que vocês estão fazendo e a gente vai impor medidas de sanção caso vocês estejam passando dos limites no contexto do controle que vocês têm que exercer no território de vocês. Porque, assim, se na medida em que fica a critério dos prefeitos e governadores estabelecerem o que eles vão ou não fazer com a população dos seus respectivos estados e municípios, também o executivo deveria parar e olhar para os desmandos e falar, então vamos fazer o seguinte, já que eu não posso impor para vocês o que eu acho que tem que ser, se você tem que relaxar o isolamento social, que as pessoas têm que parar de confundir isolamento social, distanciamento social. Não caiam nessa de não existe lockdown. Você saiu na rua e viu um monte de loja aberta, você vê comércio funcionando, você vê atividade normal funcionando. Não, você não vê isso, é um lockdown, ponto. Essa galera que fica falando, não, porque não tem lockdown. Você quer dizer, não tem estado de sítio e toque de recolher. Porque o lockdown é econômico, caralho. Tem que parar com esse bando de débil mental mongoloide que confunde todos os termos. A gente fala isolamento social como se fosse a mesma coisa que distanciamento social, como se fosse a mesma coisa que lockdown, e depois fala, não é isso, não é isso. E eles ficam misturando, embaralhando os termos, e ninguém sabe efetivamente o que cada coisa significa. Isolamento social é você sendo obrigado a ficar em casa, beleza? E, distanciamento social é você manter 2 metros de distância das pessoas em geral que você encontrar na rua. Outra coisa, lockdown é toda economia e comércio fechado. Está acontecendo. Se você ouvir de alguém falando que não está acontecendo, está. É mentira. O governador e o prefeito que falam que não tem lockdown, é mentira. O que falta para ter um lockdown absoluto é você estabelecer toque de recolher sob pena de fuzilamento de quem não e estabelecer autorizações emitidas pela autoridade que vai permitir a circulação. A gente está num estado distópico, orwelliano já. É absurdo. É muito louco. Voltando a essa questão importante que você estava levantando de estado de municípios, a gente teve essa crise do vírus chinês expôs a nossa situação da saúde. A situação da saúde no Brasil, estados e municípios, ela já era vergonhosa antes dessa crise. Essa crise apenas expôs uma situação vergonhosa. E aí, vários governadores e prefeitos, em vez de consertarem
hospitais, né? Postos de saúde, prepará-los para qualquer problema que viesse a acontecer. Não, pegaram o dinheiro emergencial e criaram aí as tendas, os puxadinhos, buscaram soluções emergenciais paliativas para situações que deveriam se resolver efetivamente. Teve casos, vários casos, que transformaram escolas que estão paralisadas em áreas de atendimento de emergência para o coronavírus. Isso é um absurdo. Daqui a pouco, quando a crise acabar, a escola vai ter que ser consertada e vai ter que ter um custo para readequar a escola para ela voltar a ser escola. Então, isso evidenciou uma total falta de planejamento, uma maneira caótica de gestão da saúde. E o pior de tudo, além da maneira caótica de gestão, aquilo que o Elcio muito bem colocou, a absoluta falta de transparência sobre os gastos, sobre o planejamento do que é feito na área de saúde. A saúde no Brasil é uma extrema caixa preta. Continua sendo. É a maior fonte de corrupção para vagabundo ganhar muito dinheiro em cima da desgraça da população. Esse para mim, é o fato mais arrasador e o efeito mais colateral dessa coronavírus. Eu tenho um comentário sobre isso. Eu acho que o Pedro tem que fazer as contribuições dele depois. Isso daí que está acontecendo agora lá no Rio de Janeiro, na minha opinião, é crime continuado para os governadores e eles deveriam ser julgados por isso. Inclusive Sérgio Cabral, que criou o maior esquema de corrupção do sistema de saúde já visto. Esse cara, ele tinha que ter a conta dele ele deveria ter uns 10 mil anos de prisão. Porque se qualquer coisa acontecer, e as principais mortes que vão acontecer lá, todas estão na conta do Cabral, tá? Está na conta desse filho da puta, desculpa, é que não dá para não usar essas expressões assim. É um cara que transformou todo o sistema de saúde pela via da administração de organizações sociais, justamente para desviar dinheiro, todo o dinheiro do sistema de saúde estadual do Rio de Janeiro. Para mim, esse cara, ele deveria descer uma sentença divina e já aparecer que ele vai arder no mármore do inferno pelos próximos 150 mil anos, para ver se a alma dele se reforma de alguma maneira. Era só esse comentário que eu queria fazer. Desculpa. Exatamente. Esses crimes do Cabral, todos os crimes que ele cometeu são pequenos diante do crime que ele cometeu contra a saúde pública. E vários outros estados e municípios, muitos estados e municípios, copiaram o esquema de corrupção do Sérgio Cabral em ligações perigosas, esquisitas, com as tais organizações sociais. Tem que ficar de olho nelas, com toda certeza. Pedro Chaves, qual é a sua avaliação sobre esse rolo todo? Eu sempre me lembro, talvez, do livro mais importante do Maquiavel e o mais desconhecido e o menos citado, que chama-se Discurso sobre a Primeira Década do Tito Livre. Enquanto as monarquias ele estuda no Príncipe, nesse outro livro ele estuda as repúblicas. Na época, eram as repúblicas gregas, lá do passado, depois a República Romana, e a única contemporânea dele era a República de Veneza. É um livro primoroso. Há alguns anos atrás, a livraria Martins Fontes fez uma nova edição. E a frase que resume todo esse trabalho magnífico é o seguinte: toda república corrupta termina em governo forte. E não vai ser aqui o Brasil que vai ser exceção. Então, pode demorar mais ou demorar menos, até o dia que alguém, civil ou militar, indignado, resolva correr o seu próprio risco pessoal e dar uma lição na putada, para usar também uma expressão que as pessoas entendem. Enfim, então, o resto aqui, nós estamos lavando o prato na vertical, assim, achando que ele não vai cair com as duas mãos ensaboadas. Exatamente. Muito bem. Elcio, acho que a gente ainda tem, para complementar o nosso raciocínio, falar um pouco dos efeitos colaterais do ponto de vista social
de toda essa crise do coronavírus. Para mim, o surto autoritário despertado nas pessoas é a consequência mais grave dessa crise do coronavírus. As pessoas estão completamente enlouquecidas, uns enfurecidos, outros deprimidos, mas as pessoas estão fora do seu ponto de equilíbrio. E isso é um ponto muito perigoso para o regime democrático que a gente precisa e tem extrema necessidade de construir aqui no Brasil. É que assim, exigir racionalidade das pessoas hoje, na medida em que todos os órgãos de imprensa, todas as mídias tratam disso como se fosse o apocalipse e ficam fazendo lavagem cerebral o dia inteiro, todos os dias nas pessoas, é difícil combater um inimigo desse, para tentar trazer a sanidade de volta. Então, bem ou mal, eu diria que quem mais é impactado por esse tipo de lavagem cerebral acaba sendo classe média e classe média alta, né? São as pessoas que assinam Globo News, que assinam Band News, que tem CNN, e aí na metodologia dessas mídias tradicionais de catch eyeballs e manter todo mundo com o olho preso, você tem que manter o caos e o pânico constante, e tudo é breaking news, breaking news, breaking news, breaking news, breaking news, morreram mais 5 pessoas. Tipo, hoje continua, não, morreram mais tantas pessoas, morreram. Já não é breaking news, porque a gente já sabe que todo dia vai morrer gente. Então, assim, por que eles tratam dessa maneira ainda isso? Esse é o maior contribuidor para o surto psicológico que a gente está vendo. Mas eu tenho bastante experiência. Ainda no texto, no vídeo que o Pedro tinha citado, que a gente viu, das pessoas indo contra os fiscais de prefeitura que estavam tentando confiscar a mercadoria delas. No final das contas, essa é a grande maioria da população brasileira, essas pessoas não vão aceitar, porque você está levando elas para um estado animalesco, não há um estado de vigilância policial que essas pessoas vão compreender que elas precisam se policiar. Essas pessoas já estão no nível hard de sobrevivência e assim, apareceu policial aqui para tirar o que eu tenho e eu não vou conseguir levar comida para casa, é vida ou morte. Assim, você quer tirar? Beleza, a gente vai sair na porrada. Não tem outra opção. Essas pessoas e vai chegar no limite que efetivamente alguém vai fazer uma grande besteira. Quanto mais eles injuriarem a população, eu não consigo entender como eles não conseguem ver isso. Até de um ponto de vista de planejamento autoritário, você não conseguir trazer a população para o seu lado e você continuamente injuriar ela, alguém vai matar você. Você não está entendendo isso? Se você continuar fazendo essas coisas desse jeito, João Dória, Bruno Covas, outros governadores, outros prefeitos, vocês vão levar as pessoas ao limite e não fiquem surpresos se vocês estiverem andando de carro um dia, ou mesmo de helicóptero, e uma bala atingir. E assim, só para ninguém achar que isso é uma ameaça. Isso não é uma ameaça, isso é um alerta. Assim, isso vai acontecer se vocês começarem a baixar a bola. E eu não vejo as pessoas tão inclinadas. É evidente que algumas pessoas mais fracas de espírito vão se achar no direito distópico de exigir que outras pessoas sigam a engenharia social que está sendo implementada. Mas a maioria das pessoas não. Sim, a grande questão, no Brasil nós temos um regime democrático a construir. As nossas bases democráticas hoje são extremamente frágeis. Estamos vivendo uma gravíssima crise institucional em que todos os poderes estão brigando contra os próprios poderes. Então, nós temos no Brasil
uma missão muito grande de restabelecer, de criar aqui um ambiente realmente democrático, de segurança do direito natural através do exercício da razão pública, da participação das pessoas na efetiva decisão do que os governos estão tomando. Hoje, a gente está vendo o contrário. Hoje, a gente está vendo um surto máximo, pior do que o coronavírus, dos governos que resolveram ditar ordens para uma sociedade que está na beira da sobrevivência, está vivendo no limite absoluto da sobrevivência. Então, isso é muito perigoso. Isso aqui, o barril de pólvora aqui pode estourar, como muito bem lembrou o Elcio. E só para fazer um comentário, não é exclusivo aqui. Existem N manifestações já acontecendo nos Estados Unidos, inclusive a última ficou mais famosa dos últimos dias, que foi a da governadora de Michigan, tentando sustentar o lockdown no estado, e as pessoas, só que a diferença é que lá as pessoas estão armadas. Então, baixou uma galera armada até os dentes lá no governo. E falou, você vai relaxar as medidas de isolamento? Sim. Sim. E a questão é isso que lá já está acontecendo isso. Existe uma saturação total do principal bastião da liberdade do mundo. Do país que tem o único país que tem a liberdade de expressão protegida dentro dos direitos fundamentais. Único país no mundo. Sem nenhuma vírgula mas, né? Quando eu quero dizer. Exatamente. Vírgula mas. Não tem vírgula mas. E o direito de assembleia é decorrente do direito de livre manifestação das pessoas nos princípios constitucionais. Então, assim, bem ou mal, eu acho que o mundo inteiro está observando e esperando os Estados Unidos resolverem a situação. Essa é a minha impressão. Ninguém está tomando mais medidas porque eles estão esperando dos Estados Unidos sair tanto o efetivo combate às medidas draconianas deles, e ao espelho disso outras nações vão se manifestar da mesma maneira, efetivamente demonstrar que o denominador comum do ponto de vista de pessoas infectadas versus mortes estudos indicam que é pelo menos 40 vezes maior, tá? Pelo que vem sendo demonstrado. Então, existe uma possibilidade de você já ter quase um sexto a um oitavo da população americana já infectada com o vírus, já foi infectada, são, sei lá, 40 vezes 1,2, acho que era 1,3 milhões de pessoas já confirmadas. Então, a gente está falando aí de pelo menos 50 milhões de pessoas por aí. 50 milhões de pessoas infectadas nos Estados Unidos, é um sexto da população. Então, se isso efetivamente se comprovar, a preocupação efetiva com o vírus deve ser muito menor. A pergunta, a reflexão que eu coloco aqui, minha reflexão final é a seguinte: a gente vai exigir a responsabilidade das pessoas que agiram de maneira tirânica após isso passar? Isso é uma reflexão. Essa é a grande cobrança que a gente vai ter que fazer. Essa é a grande cobrança que os cidadãos de bem vão ter que fazer. Inclusive prisão, porque o caminho a ser tomado não é um caminho basicamente de imposições e determinações e usar a palavra ciência enquanto você faz um showzinho como um mestre de cerimônia e com todo mundo sabendo que o seu coordenador da campanha, o coordenador da força-tarefa contra o coronavírus no seu estado tomou um remédio que vocês constantemente falam que não deveria ser tomado.
E ele se curou E o assim. filho da puta ainda não quis divulgar o Não remédio quis que divulgar. usava. Se fudeu porque divulgaram por ele. Exatamente. Mas eis a questão. Essas pessoas vão ser... A responsabilidade delas vai ser exigida? Eu gostaria de crer que sim. Porque não me venha falar que era o melhor que a gente podia fazer naquele momento. Seu que era o melhor que a gente podia fazer. Né? Muito bom. Muito bem. Pedro Chaves, sua consideração final para a gente tirar o time de campo. Não, eu quero primeiro agradecer a vocês, que cada dia que eu tenho a honra e o privilégio de conversar com vocês, eu me sinto engrandecido. E acho que o Brasil ainda tem chance. Tem chance porque vocês ainda estão aí, mais moços. Agora, cabe fazer o serviço sujo para os velhinhos. É isso, Nelson. Então vamos seguir na luta pela liberdade, pela democracia, aquilo que o povo americano tem a sorte de ter na sua Constituição, muito bem incorporada logo na primeira emenda, né? O direito à liberdade de expressão totalmente garantido. Nós temos que lutar para que isso seja mantido aqui no Brasil. Isso. Muito obrigado. Valeu, obrigado. Nelson, vamos embora. Bora. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado. Valeu. Tchau. Meus amigos, meus inimigos, até a próxima edição do nosso Tank Talks, sempre trazendo um assunto polêmico para ser tratado de maneira popular, didática e, se possível, científica. Tchau, tchau. Um abraço.